Olá a todos, tudo bem? Então eu sou Renato Azeredo. O que eu vou fazer hoje aqui com vocês é o seguinte: eu estou pegando um paciente que veio aqui ao meu consultório, corrigir os problemas que ela tem de sorriso, o problema estético, o problema funcional. Eu vou mostrar para vocês como eu faço a abordagem aqui no computador, como eu faço o planejamento. Um background só aqui dessa parte primeiro aqui. Planejamento, eu e a Milene, na verdade eu aprendi com a Milene até num curso, eu aprendi isso em 2004 com ela. Eu comecei a fazer isso no ano seguinte, já em 2005 e tal. Em 2006, 2007, a gente estava mais ou menos... Em 2006, foi quando a gente começou a especialização, a gente já estava com isso desenhado da maneira que a gente faz hoje. Antigamente ainda a gente trabalhava mais usava o Windows, a gente montava as apresentações no PowerPoint, mas a gente fazia o planejamento num programa tipo Photoshop ou o próprio Photoshop, mas tinha um tempo que a gente usava um que era um produto que era igual ao Photoshop, né? Tinha os recursos que a gente precisava, mas ele não era pago. Não tenho a mínima ideia qual que é esse programa mais. Eu sei que eu usava, hoje em dia eu não lembro. Aí depois com a migração para o Mac, a gente começou a fazer esse planejamento no Keynote. Pela praticidade é o que a gente acaba utilizando hoje. A Milene às vezes ainda usa o Photoshop, ela gosta muito do Photoshop, que para ela foi anos fazendo isso. Mas eu abri mão do Photoshop e hoje eu faço só no Keynote mesmo. Na época do Photoshop a gente fazia transformação de dente e tudo mais, era uma coisa até mais completa até do que hoje em dia, mas hoje é mais objetivo, até fica mais fácil para começar e até para comunicar com o laboratório. Então eu vou mostrar essa dinâmica desse planejamento para vocês e vocês vão acompanhando aí como que a gente faz. Então essa paciente, ela veio no começo do ano, um pouquinho antes ali de eu viajar de férias, e ela veio numa situação meio que de urgência. A prótese dela tinha descolado anterior, e daí ela falou que a prótese veio descolando de uma maneira contínua e tudo mais, e ela estava querendo colar, mas a ideia dela realmente é fazer um tratamento, a partir de agora fazer o tratamento. Aquela coisa normal que acontece com muitas pessoas, especialmente muitas mulheres, aonde que por um tempo da vida elas acabam se dedicando aos filhos. No caso, ela ainda é empresária, ela tem a empresa, ela tem a loja dela, e ela também começou a se dedicar a isso de uma maneira intensa, e isso acabou atrapalhando nessa questão de saúde, da saúde dela. E ela está tentando recompor isso agora. Na verdade, isso é uma das coisas que a gente escuta muito no nosso dia a dia, né? Então, tem muita gente que está em uma situação parecida, né, uma história muito parecida. Então, foi feita a conversa com ela, foi feita a anamnese, foi feito tudo, e daí eu vou mostrando aqui as fotos nas fotos a gente vai mostrando o que a gente vai achando, o que a gente vai descobrindo dela. Depois de toda essa avaliação, a gente fez a sequência de fotos, e vocês vão ver que as fotos são as mais completas, que nem eu falei já em outras situações, eu procuro fazer o maior número de fotos possível para poder conseguir avaliar aquilo que a gente quer. Então, o nosso protocolo de foto que eu e a Milene usa, ele é bem completo. Mais uma ou outra foto a gente acaba eliminando de acordo com a necessidade ou a situação do paciente, né? Tem algumas fotos que não tem cabimento, daí a gente acaba não fazendo para aquele caso, beleza? Também eu vou acabar passando algumas dicas aí de fotografia nesse meio tempo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é falar dessa sequência, é a dificuldade de fazer essa primeira sequência de fotos, tá? Então é aqui onde eu vou começar a base de todas as minhas fotografias, tá? Da minha análise, aqui é onde eu vou ajustar todas as minhas fotos. Essa é a foto que tem um olho, né? E com isso eu consigo acertar o rosto de acordo com a linha bipupilar, que é sempre a minha pretensão, porque a linha bipupilar é a minha referência para reabilitar. Eu sempre quero manter os dois lados da boca simétricos à linha bipupilar, no mesmo plano, né, paralelos. O objetivo disso é mais além do que simplesmente esteticamente você ter um sorriso equilibrado, não torto, um plano oclusal paralelo e não inclinado, não torto. Ele tem a ver com a questão muscular, tá? Uma coisa que as pessoas não se atentam, mas você ter um equilíbrio, você ter a simetria entre as duas metades do rosto, isso faz a musculatura trabalhar de uma maneira igual, e isso traz conforto para a articulação.
você vai fazer a musculatura trabalhar na mesma intensidade, na mesma quantidade de fibras. Isso vai trazer melhoras na questão muscular e articular para o paciente depois da tua reabilitação. Então, isso é uma coisa primordial, trabalhar na linha bipupilar. Tem casos muito, muito raros que a gente acaba fugindo disso por alguma situação, na verdade acaba sendo uma limitação de um caso ou imposta geralmente para o paciente, né? Mas idealmente a gente faz isso. Essas fotos, elas são tiradas, né? Elas são todas fotos técnicas. A gente sempre tenta pegar a foto mais bonita. Então eu trabalho com um tipo de estúdio aqui. Eu não uso o estúdio, eu acabo utilizando um estúdio montado com speedlight, que é aquele flash de casamento, que muita gente fala, mas o que eu procuro da paciente é manter sempre a mesma posição. Ó, se você notar ali a primeira foto para as outras, eu já não consegui manter a mesma posição. Ela estava na posição, ela saiu e eu tive que fazer ela voltar. Eu tentei duas, três vezes fazer esse protocolo e acabou não dando certo, então por isso que eu acabei não repetindo, mas normalmente eu procuro ter todas as fotos na mesma posição, tanto a mesma posição de giro da cabeça para a direita e para a esquerda, como nessa questão de para cima ou para baixo. A inclinação a gente tenta corrigir quando tem alguma discrepância muito grande, mas isso é fácil você acertar e você acerta na fotografia. Tá? Então a foto não é feita com tripé, tá bom? Tudo feito na mão. Colocado essas fotos montado aqui, a gente tem um template, né? Então são os slides com fotos fixas, a gente simplesmente substitui uma foto por outra e daí a gente vai fazendo os ajustes nas fotos. Essa sequência de fotos, o que eu faço é colocar todos com a linha bipupilar paralela ao horizonte. Então eu giro todas as fotos, procuro deixar elas todas mais ou menos do mesmo tamanho, todos paralelos ao horizonte, porque essa vai ser a minha referência. Depois dessas fotos, normalmente eu acabei não fazendo, no caso dela, por uma questão de tempo, mas eu faço também foto de 45 graus e foto de perfil dessa paciente de rosto inteiro. Nesse caso aqui acabou não fazendo, né, mas seria o normal ter feito. E depois a gente vai para as fotos do terço inferior da face. Eu vou falar para vocês o seguinte, normalmente, né, antigamente eu fazia essa foto desse jeito, ó. Assim, tá? Acontece o seguinte, tem muita informação em volta dessa boca, tá? Que é importante pra gente, que mostra problemas pra gente. Então, por exemplo, se eu estou vendo isso mais afastado, tá? Eu vejo a questão desses sulcos que saem do nariz, eu vejo melhor a falta aqui, ou a comissura mais fechadinha, que mostra a perda de dimensão. Então eu tenho mais informações para poder conseguir fazer a análise do paciente. E não só isso, eu tenho mais informações para na hora que eu fizer a foto final da minha paciente, eu poder comparar as duas e você ver realmente a alteração que eu não só criei no dente, mas que eu criei na face do meu paciente. Claro que são pacientes que a gente evita mostrar o olho, né? Mostrar inteiramente o rosto, mas mostrando essa parte inferior você já vê muita mudança. Então, o objetivo dessa foto mais afastada é essa, tá? É a gente conseguir mostrar mais. Antigamente eu até brigava com o meu aluno, não, eu quero a foto mais perto, não sei o que, para a gente poder ver. Mas essa que é a questão, a gente não quer ver só o dente, a gente quer ver aquilo que envolve o dente. Tudo isso são referências para nos ajudar a definir o dente dela depois. Então, por exemplo, nessa primeira foto aqui a gente já começa a fazer algumas análises, que nem eu já falei, a gente já vê aqui a comissura um pouquinho mais fechada, a gente vê uma simetria do lábio inferior, a gente vê um pouquinho de falta de volume, falta do volume do lábio superior também, tá? E a gente já percebe que esse aqui, terço inferior, ele está um pouco encurtado. Eu não vou mostrar aqui para vocês agora, mas essa questão, tem muita gente que faz aquela medida lá. Como a gente descobre que a DVO está alterada? Você faz a medição lá, do canto do olho ao canto da boca, do canto da boca até a base do mento. Aí você vai ver, se tiver na mesma altura, então tá igual. Agora, se esse terço aqui, ó, da base do nariz até o mento, tiver menor do que do canto do olho até a comissura, então você tem uma alteração da DVO. Não, eu vou falar que essa é uma medida, é uma informação muitas vezes e muitas vezes falha. Porque quando você tem uma alteração muscular, geralmente essa parte aqui, ó, porque assim, ó, dessa região aqui, a maior parte ela é fixa, mas você tem uma parte aqui que ela acaba sendo uma musculatura
que acaba reposicionando quando você solta a musculatura. E se você observar alguns casos que a gente mostra gente depois, um caso mesmo que eu já postei aqui para vocês inteiro, você vai ver o reposicionamento desse lábio. Então eu mudei o terço inferior da paciente e esse terço também, essa medida do canto do olho, porque essa região aqui mudou. Você pode ver que o selamento do lábio dela, que é onde fica a comissura, ele estava numa certa altura e depois ele migrou mais para baixo. Então, quando a gente relaxa a musculatura antes de reabilitar, a gente muda completamente essas referências. Então, essa não é sempre uma referência correta para a gente, muitas vezes, ou até a maioria das vezes, correta para a gente poder ver se houve uma perda ou não. Eu prefiro ver por essas questões musculares, pela falta de suporte, o desenho que faz o queixo do paciente ali, tudo isso acaba me dando muito mais orientação dessa perda de dimensão do que qualquer outra coisa. E mais uma coisa é a questão interna da boca. Paciente com perda de dente, ainda mais se essa perda ficou alguns anos, né, antes de recuperada, principalmente dentes posteriores, obviamente, houve perda de dimensão. É certeza que houve perda de dimensão. Dentes da frente também podem levar pela mudança, às vezes, da posição da mandíbula na hora do contato. Então, esses pacientes acaba tendo dimensão. E a foto de rosto, ela ajuda muito a ver, mais do que essa foto de close. Você vê essa situação do paciente, você não perceber essa perda de dimensão. Quando ela está aqui nessa posição de repouso, né, sem forçar o lábio, essa foto é muito importante. Ela poderia estar com a boca um pouquinho mais fechada, né? Ela ajuda muito a gente definir a posição da borda desses altos incisivos inferiores, né? Eu noto nesse caso até que tem um volume, apesar de ter uma simetria. Então essa altura, essa posição, ela não está muito fora daquilo que eu quero, mas na hora que eu estimular essa musculatura, pode ser que eu precise até de mais dente do que está agora, porque pode ser que comece a esconder. Isso é uma coisa interessante da musculatura, porque tudo que você bota na boca gera um estímulo para a musculatura. E essa musculatura vai agir de uma maneira diferente quando você sorri, quando você fala e tudo mais. Então, se eu relaxo essa musculatura, pode ser que daqui a pouco esse dente pare de aparecer quando ela faz o repouso, e daí eu sou obrigado a aumentar ainda mais. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Esse é meu planejamento inicial, mas ele não é meu planejamento definitivo. No lábio superior, eu até tenho uma simetria, né, maior ali de volume, mas eu não tenho volume, né? Então eu vejo que em relação à boca fechada, o volume se perde, e você vê que falta apoio total para esses dentes, ou seja, está faltando não só volume, como está faltando comprimento para esses dentes dela, para poder a gente dar o formato, o apoio ideal para esse lábio. Durante o sorriso, então no sorriso eu já começo a ver os problemas. Então ela tem algumas próteses anteriores, ela tem falta do elemento 12 e 11, e ela tem essa ponte que vai do 13 ao 21, que é a prótese que está solta. Também tem uma prótese ali no 22 ali que não está bacana, né? E mais uma outra prótese posterior. Então aqui a gente já vê assim, ó, na foto do sorriso, continua o lábio simétrico nessa posição do sorriso inferior, está meio simétrico nessa primeira foto aqui, e na segunda foto, no sorriso mais forte, a gente nota uma grande assimetria do lábio inferior, tá? Essa simetria, ela tem também, ela pode ter a ver com falta de volume, no arco inferior, mas também com o posicionamento do dente superior, né? A falta do posicionamento correto do dente superior acaba às vezes gerando esse lábio torto durante o sorriso. Então são coisas que eu tenho que observar, né, na hora para eu poder conseguir planejar direito. Ao ver um sorriso um pouquinho mais intenso, e aqui está o meu grande problema, tá vendo como que a paciente ela não conseguia manter o rosto na posição, olha como que ela jogou cabeça para trás na hora da foto. Isso atrapalha demais, demais. Mas no sorriso um pouco mais forte, você já começa a notar, o lábio voltou a simetria de volta, ficou menos assimétrico, tem uma pequena diferença de volume mais nos cantos do lábio, isso é interessante, mas eu noto até, ó, a diferença na parte posterior da arcada, tá? Essas coisas eu já tenho que observar, por quê? Porque eu tenho que ver se eu vou trabalhar isso ou não, tá? Eu vejo problema de corredor bucal na parte superior, tem uma simetria dos dois lados, tem um pouco de sombra, mas o lado direito preenche muito mais do que o lado esquerdo, mesmo assim eu tenho que corrigir esses dois. Não tem uma linha média traçada,
mas eu vejo que esses dois dentes centrais aí estão bem fora da linha média. E aqui está a paciente sem prótese, já numa posição melhor até, que provavelmente vai ser a foto que a gente vai utilizar para desenhar esse sorriso. E a gente já começa a ver as necessidades dela um pouquinho melhor. Aqui a gente vê bem essa falta de... o problema de comprimento do incisivo central, problema de volume. É o que a gente vai enxergando nessas imagens que vão buscando a gente melhorar. Então, por exemplo, aqui, ó, o que eu procuro sempre é um dente referência. Seria o dente melhor posicionado para eu conseguir desenhar esse sorriso. Quando eu vejo esse sorriso de frente aqui, ó, nessa posição, né, esse sorriso um pouco mais forte, me atenta muito esse canino, o dente 13. Eu fico pensando se ele é o dente ideal para poder puxar todo o meu sorriso, até porque o lábio ali está levantado, na hora que baixar ele ficaria bacana, né? E daí eu procuro descer o outro canino na posição dele e acertar daí os outros dentes baseado na posição dele, ou se eu tenho que subir um pouquinho dele, ou se ele fica entre a altura dele e do dente 13. Então eu tenho que começar a ver isso. Só que para poder ver isso nessa foto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acertar essa foto na linha bipupilar. Isso daqui a pouco a gente vai fazer um pouquinho mais para frente. Quando eu vejo já essa foto aqui na foto 45, esse canino, ó, ele já se mostra aqui, ó, nesse sorriso, o lábio acabou acompanhando um pouco melhor. Até mostra, às vezes, que poderia estar um pouquinho maior essa ponta do canino, até para esse premolar estar um pouquinho maior, né, para poder acompanhar esse desenho do lábio durante o sorriso, tá? Agora paciente sem os dentes também, sorrindo, tá? Para poder avaliar. E a foto intraoral, onde a gente vê as raízes. Raízes que ainda vão conseguir ser mantidas, tá? A gente vai conseguir manter essas raízes, ela tem condição da gente manter, e a princípio a ideia da paciente é manter os dentes. E tem a necessidade ali de implante na região inferior, e ela tem aqui, ó, agora você consegue ver, no superior ela tem do lado direito o 14, o 15 é um pontico e ela tem o 16. Do outro lado ela tem o 24, o 25 é um pontico, ela tem o 26. Então ela tem dois ponticos do outro lado, ela tem necessidade também de troca dessas próteses, obviamente, tem necessidade de colocar implante ou uma prótese removível. Aí fica a cargo do paciente. Reabilitar não significa botar implante, você pode reabilitar prótese removível também, tá? Então aqui a gente vê melhor aqui a prótese dela, e ali o dente de baixo, aquele 46, ele passa a ser um problema, porque essa inclinação dele faz ele sair do plano ideal dele. Provavelmente, né, se eu não estiver aumentando a DVA de todo mundo, provavelmente esse dente vai ter que abaixar essa distal. E daí ou isso vai ter que ser para orto, ou às vezes até a extração do dente para poder conseguir botar um implante daí bem posicionado. Do lado esquerdo a gente tem um molar ali, e o segundo molar ele está fraturado, ali tinha uma restauração, acabou fraturando. Vendo aqui na foto do espelho, e essa foto do espelho é uma dica que eu queria dar para vocês. Então, para você conseguir uma foto de espelho assim bem bonita e nítida, sem ficar nenhum embaçado, você precisa usar água quente. Então, o que acontece? Eu faço minhas fotos todo com o paciente sentado fora da cadeira. Não se deve estar com o paciente sentado na cadeira durante a fotografia. E antigamente eu aprendi que na hora de fazer as intraorais você sentava a boca do paciente. Só que a tendência hoje em dia é muita gente fazer um estúdio anexo, mas não no mesmo ambiente do seu consultório. Algumas pessoas até têm, igual eu tenho. Mas você ficar deslocando, mesmo dentro da sua sala, o paciente em locais diferentes para poder fazer uma foto, é um saco, dá preguiça. Você acaba não fazendo, quando você faz e não fica bom, você aceita, tal. Então eu me dediquei a arranjar uma maneira de conseguir fazer isso no paciente sentado. Aí todo mundo fala, mas não tem como fazer paciente sentado, porque daí como é que você vai fazer a foto do espelho? Vai embaçar, você precisa jogar um jato de ar. Primeiro que é o cano, tipo, se eu fizesse um esforço até podia alcançar de longe, eu mandava trocar minha mangueira, tudo bem. Mas não precisa, o que você faz? Você pega o espelho, manda esquentar a secretária, pede para a sua secretária esquentar uma água no micro-ondas, você vai mergulhar esse espelho na água quente. Claro que você não vai deixar numa temperatura que queime ou incomode seu paciente, mas ele tem que estar quente para poder ficar na mesma temperatura ou um pouco mais quente do que a temperatura da boca.
Porque ele embaça porque ele está mais frio. Se ele estiver na mesma temperatura, ele não vai embaçar, entendeu? E daí você consegue uma foto mais nítida. Até a própria saliva acaba marcando menos o espelho durante a foto, na hora que você faz a foto dos dentes inferiores, né? E nessa foto a gente percebe, né, comparando, que o nosso problema está mais na parte superior do que na parte inferior. E você pode até me questionar, tá, mas olha só, Renato, não tem um desgaste nesses dentes embaixo, né? Ele tem essas próteses em cima, mas olha os dentes de baixo, não estão nenhum desgastados, precisa aumentar DV. Olha, eu acho que precisa. Agora, eu não afirmei que eu vou aumentar no dente inferior, ou vou aumentar só no dente superior, ou vou aumentar nos dois. Isso que eu vou avaliar. A certeza que eu tenho é que eu vou aumentar essa DVO, tá? Porque eu identifiquei a necessidade já nas fotos de rosto do paciente, eu consigo perceber. Olhando aqui a quantidade de perda de dente que ela tem, é mais indicativo que houve perda óssea. Quando você vai fazer a foto do espelho do inferior, pede o paciente botar a língua no céu da boca, posiciona o espelho atrás do último molar e empurra essa língua mais para fora. O paciente não sente ânsia, tá? O paciente tem que procurar relaxar, ele acaba relaxando a língua, mas você também insiste para ele deixar a língua mais relaxada, tá? Para você conseguir fazer esse afastamento e a foto sai de maneira tranquila. Esse afastador é um afastador da Indus Belo, se eu não me engano. Ele é uma foto para um afastador para espelho. Você pode usar aquele tradicional recortado, mas esse é um que você separa, ele pega todo o lábio superior e joga para cima, ou todo o lábio inferior e joga para baixo. Ele é bem bacana para fazer a foto do espelho. E aqui a gente tem um raio-x. No raio-x a gente descobre que o paciente já fez 2 implantes, que nem eu falei até para a própria do paciente, é aquele 2 implantes onde o implantodontista fez onde tem osso e agora você precisa resolver o problema. E não tem o que fazer, vamos tentar ver se a gente consegue. Vai fazer uma tomografia para ver direitinho como é que está ali a situação óssea desses implantes e daí vamos agendar a reabertura para poder até ajudar a segurar a ponte dessa paciente, tá? Os dentes posteriores, a gente vê ali o dente fraturado, olhando pela boca, não tem, provavelmente vai dar para conseguir salvar esse 37, conseguir manter ele na boca fazendo uma prótese. E nos outros dentes não tem nenhum sinal assim de uma cárie, de algum problema maior, né? Mesmo nas pontes ali, mas a ponte eu já tem fratura, você consegue ver às vezes um pontinho de deslocamento, e por ter esse metal geralmente acaba escondendo o cárie. Talvez tenha cárie aqui, ó, nesse premolar. Vamos ver na hora de remover essas peças. E aqui está o nosso sorriso e eu estou tentando imaginar mais ou menos onde está o implante. Então eu meio que fiz aqui uma sobreposição do raio-x com o osso e a gente consegue ver mais ou menos onde estariam os implantes dessa paciente. Então não vai ser a coisa mais fácil ali de fazer uma prótese nessa região, mas caso dê para aproveitar esses implantes realmente, a gente vai acabar fazendo uma dentogengival aí nesses 2 dentes para poder recuperar esse volume e tudo mais. A minha ideia, eu falei para ela, é tentar, se possível, fazer algum tipo de enxerto ósseo, daí eu vou conversar com o pessoal da equipe que trata disso. Se for possível, a gente vai diminuir esse defeito e vai facilitar muito o nosso resultado final. Mas se não, a gente compensa tudo numa prótese dentogengival ali na região. Então vamos começar a fazer o nosso planejamento em si, tá? Então a primeira foto que eu acabo pegando dessa paciente é a foto de rosto. Então eu pego aqui a foto de rosto que eu acho melhor. Na verdade, a minha foto de rosto preferida acaba sendo essa, um pouquinho de boca aberta. Seria essa sorrindo mesmo, igual eu peguei, mas abrindo um pouquinho menos a boca e mantendo a posição da cabeça onde ficou. Ali na outra foto ela acabou abrindo demais e jogou a cabeça para trás. Eu não consegui acertar essa foto com ela. Tem paciente que é mais difícil, acontece. A foto está na linha bipilar, tá? Representada por essa linha amarela que está aqui em cima. E eu encaixei a outra, procurei encaixar a outra foto do abre-bocas na mesma posição. Essa foto do abre-bocas para poder ter todos os dentes à disposição caso eu precise avaliar. E a foto que eu vou usar para poder trabalhar a minha reabilitação é uma que eu escolhi é essa foto aqui, ó, tá? Então eu vou pegar essa foto onde eu vou desenhar o meu plano e eu vou colocar aqui no slide que eu vou trabalhar. Eu vou tirar essa margem que eu não sei que diabo eu coloquei, que eu acho um porre, pronto. E daí eu vou colocar essa foto para trás de todas as linhas e eu vou ampliar essa foto o máximo que eu posso, tá? Com as referências que eu tenho, tá bom? Então aqui ela está bem ampliada para eu poder fazer o estudo. E o que eu vou fazer aqui, ó?
Eu vou procurar referências para poder posicionar aquela foto no mesmo plano de pupilar, porque aqui eu não tenho o olho, tá? Aqui eu não tenho o olho, ó, não tenho olho. Até vou clicar aqui na foto, ó, diminuir um pouquinho ela aqui, ó. Por causa do recorte, ó, ela acabou aumentando um pouquinho o tamanho dela. Mas se você, independente disso, ó, eu não tenho olho, então eu não tenho olho, eu não consigo acertar a linha pupilar, eu preciso de uma referência. Então, opa, então eu preciso de uma referência. A referência eu acabo usando nessa foto aqui. Então essa foto eu tenho a linha pupilar aqui traçada, a foto está ajeitada em relação a ela. E na hora que eu olho na boca, eu vou ver de referência, e a minha referência é uma referência falha. É claro, eu já não tenho nem essa ponte ali na boca dessa paciente aqui embaixo. Mas mesmo se eu tivesse usando uma foto que tivesse essa ponte ela está solta, ela não está fixa na posição. Como é que eu vou me estabilizar por ela, me estabilizar? Como é que eu vou me basear por ela para poder posicionar esse dente na maneira correta? Então não tem como. Então, o que eu gosto de fazer? Como é que eu faço? E isso geralmente funciona de maneira muito boa. Eu pego uma linha, tá? Então eu vou aqui ó, de volta no quadrado, aqui no Formas, e pego uma linha já pronta. Eu pego essa linha já pronta, porque com essa linha pronta eu consigo posicionar melhor. Então eu não posso pegar nesse canino. Por que eu não posso pegar nesse canino? Porque esse canino aqui é o da ponte. Eu posso até perceber que uma certa desadaptação, pode ser que ele esteja fora do local. Então eu vou pegar, e geralmente eu gosto de pegar ou incisal de lateral ou pontas de canino. Mas no caso aqui eu vou pegar a ponta do pré-molar, do dente 14. Ah, você podia falar assim, pega do inferior. Não posso pegar do inferior. Porque o inferior, primeiro aqui está com afastador, e depois mesmo, o paciente abre a boca, dependendo da compensação muscular que tem, essa mandíbula pode girar e esse plano acaba sendo uma imagem falsa. Enquanto essa musculatura não estiver em completo equilíbrio, eu não consigo garantir de que ela, com boca aberta, está no plano oclusal correto, paralelo à linha pupilar, se não existe nenhuma alteração muscular que não está girando. Beleza? Mesmo depois já é difícil ter certeza, né? Mas antes, mais ainda. E daí a minha outra referência eu posso usar aqui ou o lateral, né, que é uma prótese fixa que está ali cimentada, ou o canino, que eu vou acabar utilizando aqui. Então você pode ver, ó, que eu procuro, lá no premolar eu botei a pontinha aqui, eu vou procurar passar um pouco do ponto, tá? Para poder ter essa linha, reposicionar agora ela centralizada, ó, e aqui eu tenho minha inclinação. Então aqui eu tenho a inclinação do meu plano oclusal. Então eu sei que o pré-molar tem que estar o 14 naquela altura e o 23 nessa. Eu vou copiar essa linha e vou colar aqui, ó, nesse slide. Cadê a linha? Olha a linha aqui, ó. Olha o tamanho que essa linha veio, tá? Ô inferno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte primeiro. Eu vou posicionar essa linha aqui, ó. E acontece o seguinte. Deixa eu fazer mais uma linha dessa aqui, porque eu vou estragar essa primeira. Se eu pegar essa linha e tentar puxar, ó, ela desandou. E daí já era. E daí eu perdi aquela minha referência da inclinação. Eu posso até olhar aqui a inclinação. Então, a linha selecionada, eu venho organizar. E eu vejo aqui, ó, que a inclinação dessa minha linha aqui, ó, 357,8 graus. Mas eu também posso, e eu não consigo aumentar por aqui, ó. Se eu aumentar por aqui, ó, a linha vai andando, tá vendo? Então ela também não é uma referência válida, eu consigo aumentar. Então o que eu posso fazer? Ou eu posso pegar essa linha, aumentar aleatoriamente e colocar de volta essa inclinação, tá? Então, por exemplo, eu pego essa linha, ó, eu tenho aquela linha de referência. Eu vou pegar essa aqui, ó, e vou aumentar o tamanho necessário para eu conseguir vir lá, tá? Então agora lá, está no ângulo zero. Eu vou pegar essa linha aqui, vou copiar esse ângulo, vou clicar na outra linha e vou vir aqui e vou colar o ângulo. E daí a linha inclinou de volta naquela mesma posição. E daí, olha lá, se eu coloco uma linha sobre a outra, ó, tá vendo? Ó, aqui uma some, tá, ó. Tá vendo que as linhas somem? Então, agora as duas linhas estão na mesma posição. Então eu posso colocar a linha aqui, ó, e então, ó, quase que na cagada eu acertei aqui, ó, minha foto está quase que boa. Então, ó, preciso inclinar um pouquinho o 3 para poder dar certo. A outra coisa que eu podia ter feito é o quê? Com uma linha desse tamanho, é diminuir a minha foto. Eu diminuo a minha foto, né, por exemplo. Então, vamos lá, ó, eu diminuo a minha foto. Para diminuir a foto, ela já está um tamanho pequeno, né? Ó, posso diminuir a minha foto pequenininho, mantendo as proporções. E daí, olha lá, com a foto pequenininha eu vou lá, ó.
vou ampliar aqui, ó, eu vou ver mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? Ó, olha lá, a mesma discrepância. Então, dá na mesma. Você pode ou diminuir a foto ou você aumenta a linha e depois você copia a inclinação dela. Aí tá contigo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar na minha foto e eu tenho que enxergar aquilo ali, ó, aquela ponta daquele canino ali que está para baixo. Ó, ele está um pouquinho para fora. Aí, ó, pronto, agora sim. E daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa foto do meu paciente, ó, e vou girar. Eu vou girar, ó, para tentar acertar ele em relação à linha. Pronto, olha lá, ó. Tá igualzinho, ó, tangenciando a ponta do pré, tangenciando a ponta do canino. Agora eu tenho a minha linha pupilar. Como eu tenho raiva de toque, desse tipo de coisa, eu deixo aqui a moldura aqui tudo certinho. Esses recursos no Windows, no PowerPoint, você não consegue, tá? Então essa é a minha referência aqui, ó. Então já essa linha aqui eu posso deletar ela. Se eu precisar dela de volta, ela tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá aqui, vou deixar no nariz até, para ficar fácil de ver. Mas agora eu tenho minha foto posicionada aqui que eu posso fazer a minha avaliação. A linha média do meu dente, eu gosto de olhar também aqui nessa foto, tá? Essa linha, ela tá mais ou menos aqui, ó, tá? Pelo que eu tinha visto do paciente já antes de eu colocar essa birosca no olho. Então, quando eu vejo nessa posição, olha a discrepância que eu tenho. Então, olhando aqui, ó, o meio do nariz do paciente. Então, eu tenho essa discrepância de posição. Eu vou tentar corrigir isso, tá? Então, essa reguinha aqui, ela não foi eu que desenhei, essa aqui realmente a gente acabou pegando ali do template do Christian, até no curso que ele dava antigamente. E eu vou posicionar isso aqui, ó, o meu meio bem aonde que eu quero, tá? Eu ainda não sei qual que é o meu canino, aqui eu tenho pouquíssimas referências. Quanto mais dente eu tenho, mais fácil fica, que eu praticamente não tenho referência. Então é muito mais difícil eu conseguir acertar, mas vamos lá, vamos tentar. E o que eu sei já é o que? Eu tenho a posição do meu canino. E a minha posição do canino provavelmente acaba sendo boa. Então eu vou diminuir aqui, ó, na proporção, essa minha régua de proporção áurea, até chegar mais ou menos ali, ó, na distal do canino. Então eu já começo a ver, ó, se minha distal do canino estiver aqui, eu já consigo ver onde eu tenho que desenhar meu outro dente. Acontece o seguinte, né, ó, se eu desenhar o meu canino na mesma posição lá do outro lado, metade do meu premolar vai aparecer. Então eu tenho que ver onde que está certo. É o premolar que está certo, não é? Esse canino está faltando volume. Então, se for olhando pelo aquele premolar, a gente tem que olhar mais ou menos por esse volume dessa prótese que quebrou e não pelo volume original dele. Porque o volume da prótese que quebrou para mim está mais interessante até do que ele. Então, se eu, provavelmente meu premolar, olha lá, eu tinha que esconder mais ou menos isso dele, prevendo a ponta dele. Então, vamos até para ajudar na visualização, ó. Eu vou pegar aqui o desenho livre e vou desenhar a ponta desse premolar, como que ela deveria ser, tá? Eu ainda não sei se a altura ideal é essa ou não, mas isso aqui já começa a me dar uma referência. Oh, caramba. Tá? Vamos botar essa linha branca, tá? Para poder conseguir enxergar, aumentar um pouco a espessura dela. Não tanto, aqui já está ótimo. E daí aqui eu tenho o meu premolar, o meu premolar aqui já na posição, tá? Então, olha lá, ó, se eu tiver um premolar aqui assim, ó, dessa maneira, tá? Eu vou precisar o quê? Eu vou precisar botar o meu canino aonde para poder esconder a ponta do premolar? Aqui. Agora vamos ver o que isso dá impacto do lado direito. Ó. Eu pego metade do canino. Então eu vou ter que ver nesse caso, será que aqui eu não vou conseguir aumentar o volume? Se eu conseguir abrir esse ar, pelo que a gente viu, o lado o lado esquerdo está precisando fechar o corredor, eu tenho que aumentar o volume dos dentes. Aumentar o volume dos dentes pode ser que resolva, então vamos, no princípio, utilizar essa posição. Agora, outra coisa que eu preciso é conseguir definir a, a posição do meu central. Então, o que acontece? Ó? Eu tenho já baseado nessa posição, essa régua já me dá a largura, eu já tenho ali a média, então eu tenho a largura. O que me falta, a cervical já está definida, né? Porque ela tem o dente ali, até a raiz desse dente. E eu preciso descobrir agora onde que é a borda incisal desse dente. Então é isso que eu vou procurar. Então olhando aqui, ó, eu tenho as formas de dente e olhando, agora eu vou dar uma olhada no dente natural dela. Dente natural que não é natural.
Mas olhando as formas do dente dela, tal, eu vou pegar esse dente, primeiro dente aqui, ó, como referência pro dente dela. Então eu vou colocar esse dente aqui por enquanto nessa largura, então eu vou colocar aqui, ó, na mesial e vou puxar até a distal. Eu consigo mudar a proporção, mas por enquanto eu vou manter a proporção que ela tem ali, se eu não me engano é de 80 mais ou menos, olha lá. E vou tentar posicionar esse dente. O que eu já estou vendo? Eu estou vendo que eu estou fugindo da raiz desse dente, olha lá, ó. Se eu posicionar esse dente aqui, eu não vou conseguir acertar a raiz daquele dente. Então provavelmente eu vou ter que jogar esse dente um pouquinho mais para o lado, ó, para eu conseguir fazer ele sair da raiz direitinho. Com isso, muda-se a posição do meu da minha linha média, tá? E eu vou ter que desviar a minha linha média do dente um pouquinho da linha média do rosto. Mas, a princípio, não teria nenhum problema. Agora, será que essa posição aqui do incisivo está certa? Lembra que eu falei do canino, que esse canino seria um pouco minha referência? Vamos tentar desenhar o canino. Então, em vez de eu desenhar, ficar desenhando do zero, eu gosto de pegar algum formato aqui já meio pronto. Então, vamos ver aqui. Esse dente aqui de baixo está mais parecido com aquele canino. Então, eu vou pegar esse canino aqui, ó, e vou posicionar ele, tá? Então, vamos aumentar, tá? Então, a princípio, eu vou colocar ele aqui, ó, utilizando a mesma largura, tudo. Vou fazer uma edição aqui nessas linhas. Opa! Vou editar aqui o formato dessa linha. Aqui, tornar editável. E vou fazer o contorno dessa gengiva. Eu quero o formato que esse dente tem hoje. Eu não quero mudar por enquanto nada assim. Eu não estou pensando em nada da parte vermelha, de alterar o formato da parte vermelha do sorriso dela neste momento. Isso aqui tem um ponto pra caramba, né? Putz, vai demorar um tempão. A única coisa que eu não quero aqui nesse caso é fazer essa curvatura aqui, porque isso eu não gosto. Então deixa eu deletar uns pontinhos aqui para ficar mais fácil. Eu vou... Opa, aqui já pode tirar isso. Pronto. Então eu vou melhorar ali o volume. Mas assim, o que eu tinha visto então? Eu tinha visto esse canino nessa posição. Se eu ver... Deixa eu ver esse aqui, o lateral, esse aqui. Se eu tenho o meu canino na posição, o que eu tenho que imaginar? Tá? Eu tenho que imaginar que o meu lateral, durante o formato do sorriso, né, na curvatura do sorriso, ele tem que ser... Só deixa eu mudar aqui a proporção, que ele está restringindo proporção, eu não consigo acertar esse dente na posição certa. Ali mais ou menos, ele está aqui, né? Ó. Se esse pré-molar ele está aqui, se esse lateral ele está aqui, esse canino ele deveria ser um pouquinho mais curto que ele, né? Para poder fazer o arco do sorriso. Aqui ele está aparecendo aqui, ó, mais ou menos na mesma altura, tá? Então, o que eu estava querendo? Eu estava querendo provavelmente aumentar um pouquinho a altura desse lateral, tá? Aumentar um pouquinho mais. E se eu aumentar um pouquinho mais a altura do meu canino, e também está aqui no restringir proporção, deixa eu tirar. Se eu aumentar um pouquinho a largura do meu canino, para poder tentar acertar aquela curvatura do lábio que a gente colocou aqui, ó. Então a gente viu essa foto aqui da curvatura do lábio, né, ó. E daí eu quero aumentar um pouquinho a ponta do canino para poder acompanhar o lábio, daí eu aumento o pré e tudo mais. Então, se eu for aumentar um pouquinho o canino, olha lá, ó, o meu lateral ele tem que ser um pouquinho mais comprido do que o canino tem que ser mais curto que ele. Então, olha lá, o meu canino acaba aqui, o meu lateral está um pouquinho mais comprido. E o central é um pouco mais comprido que o lateral. Então, ó, o central
eu juro, eu não tentei nada, ela tá mais ou menos nessa posição, seria o meu central. Então eu já começo a querer desenhar o meu sorriso, olha lá, eu já tenho metade da minha arcada pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa, opa, eu não quero duplicar a foto, quero duplicar só o dente. Vou duplicar esses 3 dentes, eu passo para cá, eu vou unir eles para poder fazer um espelho desses dentes. Agora eu vou separar eles e vou posicionar eles igualzinho ali, ó, no outro lado de forma simétrica. E daí, ó, no que eu faço isso, eu já consigo visualizar, olha lá, ó, a posição do meu canino. Olha como eu quase acertei esse canino ali em relação à raiz. Tá quase lá. Então, como que eu vou fazer para acertar ele? Eu vou ter que puxar ele um pouco para o lado. Provavelmente eu vou ter que puxar esse canino para cá. Se eu estou puxando esse canino para cá, eu posso aumentar um pouco de volume, porque a gente tem que ver o seguinte, pessoal. Essa régua, ela não é perfeita na proporção áurea, tá? Ela pode ter algumas discrepâncias. Eu posso, ó, diminuir um pouquinho do meu lateral para poder ter a proporção, e daí eu faço a mesma coisa do meu lado por uma questão de assimetria. Né? Ó, meu canino ele vai aparecer um pouquinho mais depois, na hora que eu diminuir esse lateral. E mais ou menos aqui eu já tenho a definição dos meus 4 dentes, dos meus 6 dentes anteriores definidos, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar achar aqui uns pré-molares, né? Vou tentar posicionar o pré-molar para ele. Então agora eu vou pegar aqui a minha linha e vou acertar o pré-molar. Então eu gosto de desenhar o pré-molar do paciente, tá? Igual eu fiz aqui. Chego lá, altero o formato e a espessura e a cor da linha, né? Opa, deixar um pouquinho mais fino. E daí agora eu acerto aqui o comprimento que eu quero, olha lá, baseado onde está o canino, o premolar deveria ter essa altura. O segundo premolar ele deveria estar lá e o molar ali para frente. E com isso eu vou conseguindo, eu vou acertando o premolar, e agora o que eu preciso desses 3 dentes posteriores é fechar o corredor. Então olha lá, ó, eu uni os 3 e vou ganhar um pouquinho mais de volume. Só que eu tenho que cuidado com esse volume por causa do canino. Talvez eu tenha que abusar um pouquinho da simetria, da assimetria, aumentar essa largura desse canino um pouquinho, para eu não ter uma grande exposição desse premolar, mas conseguir ampliar eles de uma maneira que eu consiga fechar esse corredor bucal. Agora eu posso pegar, vou deletar aquele primeiro pré que eu fiz lá do outro lado, né? Vou duplicar esses 3 premolares, vou invertê-los e vou jogar lá o 3 premolares, um premolar e 2 molares. E jogo lá para o outro lado. Opa! Vou posicionar essa linha aqui, ó, na pontinha do meu 24, para me ajudar a posicionar o 14. Ó. E daí eu já tenho meus dentes aqui todos desenhados. Então agora, olha lá, ó, se eu chego e tiro essa linha, né, eu dupliquei o slide, porque eu gosto de manter ali o que eu quero sempre, né, ó, já consegui ver melhor. Eu ainda posso chegar aqui, ó, e fazer uma pequena jogada, que é o que? Eu posso fazer um desenho desse lá, o contorno do lábio, tá? Faço contorno do lábio, seleciono o lábio mais a foto, coloco para recortar. Eu não sei porque que isso aqui começou a sair do lugar, essa porcaria. Aqui. Corto, copio aquilo ali, volto. E agora eu colo na posição. Aí, pronto. E daí, olha lá, ó. Aí ele esconde ali aquelas cervicais, aquelas pontinhas para poder facilitar um pouquinho a visualização, tá? Então aqui eu já consigo ver aqui uma possibilidade de desenho para o sorriso dela. E essa possibilidade, ela não é só para o laboratório. Isso aqui vai me ajudar agora para a minha próxima etapa, tá?
Então, o que eu quero ver aqui, ó? Para mim, a próxima etapa aqui, ela não vai para o laboratório ainda, ela vai fazer um ensaio aqui no consultório. Então, o que eu tenho aqui, ó? Definido o central, definido os laterais, definido o canino. Então, o que eu tenho é eu definir o canino pelo canino definir o resto. O que eu vou pegar? Eu vou pegar agora aqui uma foto, por exemplo, de perfil, e eu vou começar, por exemplo, essa aqui, eu vou escolher qual que está melhor, e para mim está melhor essa da esquerda, e eu vou posicionar ela aqui, ó, logo depois desse slide. Vou deletar tudo isso e vou colocar essa foto. Mesma coisa, eu vou tirar essa moldura aqui chata, que eu não gosto. Tá pronto. Não sei porque eu coloquei essa moldura, agora eu só fico tirando ela de todos os slides. E daí agora eu vou só dar uma giradinha na foto porque ela está com a cabeça um pouquinho para trás. Ela deveria estar assim. Deixa eu ampliar para poder ficar bonitinho aqui no recorte. E olha lá, ó, o que eu estou vendo aqui é a borda dela incisal. Essa borda dela incisal, o canino, ó, que a gente desenhou, ele está aqui, certo? Vamos lá, desenhar aqui o branquinho. Pau. Opa, foi demais. E eu posiciono ele aqui, ó. Tá vendo? Eu vou posicionar ele um pouquinho mais voltado do lado. Esse lateral eu vou ignorar agora. Eu vou desenhar o central, tá? Ó. O central, ele tá, deixa eu ampliar aqui, ó, para desenhar melhor. Ele tá nessa situação, tá? Vamos colocar aqui de volta o branco, aumentar aqui a espessura. Só que o comprimento ideal do central, olha lá, foi que ele viesse aqui, ó. Tá? É mais ou menos aqui. Para quê? Para ele acompanhar a curvatura do lábio. Tá? Então tem uma discrepância muito grande. Esse lateral, esse central provavelmente ele vai vir aqui, ó. E daí, ó, a gente vai olhando até pela disposição do canino, ó. E daí, ó, a gente vai ter a curvatura do sorriso e ele vai dar um apoio melhor para esse lábio inferior, tá? Provavelmente a gente vai ter que ganhar um pouquinho de volume também lá na cervical, dar um formato correto, também é defeito ósseo que a paciente tem, e com isso a gente vai conseguir dar um apoio melhor para esse lábio superior. Então essas referências que eu preciso para poder posicionar esse dente da maneira correta. Normalmente, quando o paciente tem os dentes na boca, né, por exemplo, aqui ela tem uma prótese que ela cai, né, que ela não está estável, ela não para mais. Mas se o paciente tivesse todos os dentes na boca, o que eu ia fazer agora? Baseado nisso aqui, eu ia sentar com o paciente na cadeira, na próxima consulta, com uma resina composta eu ia refazer, recolocar essas 4 bordas incisais, tá? Dos 4 incisivos. Às vezes posso fazer também o canino, se acabar a discrepância precisando disso, e vou também acabar acertando ali um pouco dessa inclinação do inferior, porque o inferior tem uma inclinação muito grande, isso precisa ser corrigido. Ele está caído para fora, eu tenho que dar a impressão de que ele está mais reto. Então a gente tem que posicionar isso. Se essa altura de sisal está bacana, ótimo, não preciso mexer nisso agora. Mas se não, também eu posso deixar só para o laboratório mesmo, orientar o laboratório de corrigir isso no encerramento. Mas do contrário, eu posso tentar melhorar isso também, para poder acertar o volume, às vezes, de uma borda de sisal para dar o contato. E eu vou fechar isso na boca do meu paciente, e daí com isso eu vou ver a nova DVO, se está tudo certo, se está tudo ok, isso é aquilo que eu preciso. Eu estou achando ainda que esse aumento que esse dente do paciente tá pouco, tá? Eu estou achando que esse central ele vai vir parar, deixa eu até duplicar, ó. Ele vai vir parar aqui, ó, mais ou menos, na hora que você for avaliar. E com isso, todo mundo vai acabar andando um pouquinho. Opa, eu queria os dois laterais primeiro. O lateral vai andar um pouquinho. Tá. O canino talvez não ande quase nada. E daí os pré-molares também, ó, também eu subiria um pouquinho, baixaria um pouquinho até a causa da DVO que eu vou ter que aumentar. Então,
provavelmente vai ser uma dessas duas posições, ó, tá vendo? A mudança. E eu tenho que ter essa referência para poder conseguir fazer esse ensaio. Então, quando eu tenho nos dentes, eu faço ensaio na boca. Faço esse ensaio na boca, fotografo esse ensaio, tiro as medidas e mando para o laboratório, depois junto com as moldagens para fazer o enceramento. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar para a paciente a proposta, né? Uma das coisas que eu vou propor, a primeira coisa que eu vou propor para ela é organizar esse problema da saúde bucal dela, né? Dessa prótese caindo e tal, isso não tem como ela ficar. Então eu vou encaminhar, vou fazer uma ponte provisória nova, vou encaminhar para retratar os canais desses dois, desse 21 e desse 13, e vou colocar um pino de fibra de vidro em cada um, reembasado, né? Bem cimentadinho, com uma nova prótese ali. Com essa nova prótese, eu vou procurar já na mão, fazer no próprio consultório, posicionando esses dentes já nessa posição que eu quero, colocando esse central já na referência, para poder já procurar acertar todos os sorrisos, baseado nessas fotos que eu tenho, tá? Então, seguindo ali, vendo o canino como orientação e tudo mais, eu vou tentar corrigir isso. Feito isso, eu vou fazer vou fazer a fotografia, esse provisório vai estar na boca, vou fazer os moldes, todos os pacientes, e mando isso para o laboratório para daí ele poder conseguir fazer o enceramento dela baseado nisso que eu vi. Então eu estou definindo meu plano de tratamento aqui, eu vou fazer o teste na boca do paciente, só que assim, a maneira que eu testo é assim, eu não sento a paciente na cadeira e vou lateralmente tentando aumentar só. Eu gosto de fazer os estudos. Nesse paciente eu tenho pouca referência. Quando eu tenho mais referências na boca, eu faço até direto na boca, tá? Mas quando eu não tenho referências, eu prefiro chegar e fazer dessa maneira. Primeiro fazer essa montagem aqui para eu poder ter uma ideia do que eu tenho que chegar ali na boca e começar a organizar. E daí eu vou fazer, e daí com isso eu já consigo orientar melhor o meu laboratório. Meu laboratório já vai. Nossa, esse molar aqui tá muito ruim fora do lugar, tá? Calma lá. E daí eu vou começar eu vou começar a passar para o laboratório aquilo que eu quero que ele melhore, né? Que ele corrija daquilo que eu fiz. Ele vai corrigir e daí a gente vai conseguir depois provar na boca do paciente. Aí eu vou avaliar a questão da DVO, se ela está correta, se é isso mesmo, se a gente precisa aumentar mais um pouco, ou se a gente tem que diminuir, ou se realmente a gente acertou exatamente a quantidade que a gente tem que reestabelecer ali. A gente está devolvendo a DVO correta. Essa é só uma ideia geral no planejamento. Em outros momentos eu vou fazer outros planejamentos aqui para vocês visualizarem também, poderem ver outros casos. Mas assim, basicamente, mais importante do que vocês virem como eu planejo, é vocês virem como eu penso no dia a dia, como a Milene pensa no dia a dia, como que a gente age no nosso consultório, tá? Então tudo aquilo que a gente está mostrando para vocês, aquilo que a gente está mostrando que a gente faz, as dicas que a gente dá, são aquilo que a gente usa no nosso dia a dia. Então isso que eu acho que é o mais bacana. Então eu estou mostrando um caso de um paciente que veio no meu consultório, que mostrou aqui, é isso que eu estou mostrando para vocês. Eu estou planejando o caso deles aqui, dividindo com vocês, para vocês terem exatamente a medida de como isso funciona. Que horas que eu faço isso durante o dia? Eu não tenho tempo de fazer isso durante o dia. Eu também não tenho. Tá? Então eu comecei a fazer, é claro que agora eu estou filmando, então eu comecei a fazer um pouco mais tarde. Mas às vezes eu atraso um pouquinho para sair na hora do almoço, o paciente atrasa, ou eu acabei um pouco antes, eu vou lá, vou fazendo. Então eu vou fazendo isso durante o dia. Eu vou planejando isso, ou quando não tem como, eu levo para casa. Eu levo para casa, chego de noite, faço meus 3 filhos dormirem, depois de estar todo mundo dormindo, eu vou lá e começo a planejar sem problema nenhum. A gente tem que arranjar tempo. Tem algumas coisas que a gente não pode delegar. Você pode delegar o encerramento para o laboratório, mas você não pode nunca delegar o planejamento. O planejamento é seu. Né? Eu já falei isso outras vezes, eu falo isso na aula, eu falo isso para todo mundo. Planejamento, quem faz é o dentista. O encerramento é a sua visão, tá? É o laboratório reproduzindo aquilo que você enxergou, tá bom? É isso que você tem que lembrar. Esse não é um caso não é um caso simples, não é um caso fácil. E eu espero dividir com vocês aí a resolução desse caso aí
né, nos próximos dias. Vamos propor para o paciente, vamos ver o que ela topa, e daí aí nos próximos dias a gente vai mostrando para você aí o andamento desse caso. É reabilitação pura, né? É a reabilitação em todos os sentidos. Faz a gente pensar, não só naquilo que a gente tem que fazer, né, como tem que ser o resultado final, mas o mais bacana é conseguir desenvolver o fluxo de atendimento do paciente. O que a gente tem que resolver nela, o que a gente vai ter que melhorar nela e tudo mais. Lembra que se você gostou, tá? Se você está achando bacana essas dicas, se você está achando legal esses vídeos, dê uma resposta pra gente, se estiver no YouTube, dá o joinha. Minha filha aqui, sabe? Se você não sabe, minha filha me ensinou, tá? No YouTube, eu não sabia, que eu não mexia no YouTube. Então, se você não sabe direito, pergunta pro teu filho te ensina. Você tem que dar o joinha falando que você gostou do vídeo. Se você quiser, aí embaixo tem um lugar para você botar um comentário. E também diz a minha filha que tem um botão lá que é para se inscrever, esse eu conheço. Mas ela falou que tem um sininho, que se você apertar no sininho, você recebe a notificação de quando o novo vídeo tá? Então é assim que você faz no YouTube. E no Instagram, se você estiver vendo aqui no Instagram, no Facebook, só dá o nosso joinha ali. E se quiser mandar um direct, manda um direct, não tem problema. O importante é a gente ter o seu feedback. A gente quer o seu feedback, para a gente poder conseguir ajustar cada vez mais esse conteúdo para você. A gente está fazendo isso para dividir com vocês, né? Não é só para a gente. Então, o que você puder dar de retorno para a gente poder melhorar essa experiência, a gente agradece, tá bom? Então, eu agradeço já por mim e pela Milene e por toda a equipe que está por trás de trazer todo esse conteúdo para vocês. Um abraço, fiquem todos bem e qualquer coisa, tamo aí, beleza? Valeu!